você vai ter posição. Diante de pessoas grandes e pequenas, você será a mesma pessoa. Você é uma pessoa normal, você só não se mete com coisa errada. Você é uma pessoa normal, você só não faz ligação com o pecado. Você é uma pessoa normal, você tem suas tristezas, suas alegrias, conquistamos, tem hora que não conquistamos, mas nos levantamos, choramos, oramos, e Deus nos coloca de pé e vamos de novo para a luta. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Coisas estavam acontecendo nesta época histórica para a igreja de Cristo. Vários povos perseguiram os cristãos, mas os romanos em especial, uma perseguição que realmente fazia divisão daqueles que estavam emocionados com o evangelho de Cristo e daqueles que verdadeiramente estavam convertidos. Todos os Césares que passaram, César era um título que era dado ao imperador. Podemos destacar aqui Constantino, que foi um que não perseguiu a noiva de Cristo. Mas todos os outros, a exemplo de Nero, que com a sua loucura insana de construir uma nova Roma, um novo império, incendiou toda a cidade da época e pôs a culpa nos cristãos, dizendo que os cristãos estavam ali querendo provocar uma grande revolução. Nós podemos falar aqui nessa noite de João Batista. João Batista era aquele que pregava contra o pecado, pregava contra a malícia do império da época, pregava contra pessoas grandes e pequenas. Ele não tinha medo, ele anunciava Jesus, aquele que viria, o Salvador. E João Batista pagou com a sua própria vida, mas não uma morte qualquer, mas uma morte com requinte. Eu fico imaginando quando o carrasco anuncia para João Batista que a sua pena de morte seria a decapitação. Eu fico imaginando o que passava na mente de um ser humano como ele. Será que foi arrependimento? Será que foi dor? Será que... Não foi. João Batista, quando estava preso, ele perguntava: olha, aquele que está pregando aí, realmente os mortos estão ressuscitando? As pessoas estão sendo libertas? As pessoas estão sendo curadas? E quando anunciavam a ele, mesmo na prisão, eu fico imaginando a erupção dele dizer, dele pensar: o Cristo que eu tanto anunciei, o Cristo, aquele que eu batizei nas águas, verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Eu fico a pensar em João, o João da ilha de Patmos, o João do Apocalipse, o João que tentaram matar e não conseguiam, diziam: o que esse homem tem, que esse homem não morre? Vamos fazer o seguinte, vamos deixá-lo recluso numa ilha, onde a sobrevivência quase não existe. E esse João, mesmo ali recluso, ele teve a visão do que nós chamamos, conhecemos como o livro das últimas coisas, dos últimos acontecimentos, ou o livro da revelação. Eu fico a pensar em Pedro que no início tosquelejou, negou, mas depois aquele Pedro que realmente é convertido, aquele Pedro que realmente sabe agora qual é a sua missão, é preso
E quando chega a sua pena, a pena que é anunciada, a pena de cruz, vai morrer na cruz, você não fica anunciando? Você não diz que ele é real, esse Jesus? Você não diz que viu quando ele foi tomado num corpo glorificado? Você não prega isso? Então você vai morrer na mesma morte dele, a morte de cruz. E Pedro diz: olha, se eu posso fazer um pedido, que seja a morte de cruz, mas eu não sou digno de morrer como meu Salvador. Me coloca de cabeça para baixo para diferenciar. Ele é o Cristo, eu não sou o Cristo. Eu fico a pensar em tantos anônimos que somente vamos conhecer quando nos encontrarmos com Cristo em glória. Eu estou ainda falando dos tempos bíblicos. Quando você olha a história que é contada por historiadores, sejam eles de vínculo cristão, de viés cristão ou não, é registrado pelas duas linhas históricas que verdadeiramente aquele grande Coliseu ali em Roma, que até hoje é visitado, quem vai a Roma quer ir ao Coliseu, e que ali sangue de inocentes eram derramados, eram como se fosse finais de semana, como se fosse hoje uma partida de futebol, e naquela época a alegria era ver seres humanos sendo devorados por leões, por gladiadores, matando crianças, mulheres. E como que eram escolhidas essas pessoas? Principalmente aqueles que proferiam uma fé cristã, aqueles que insistiam em dizer que Jesus era o Filho de Deus, que Ele havia ressuscitado e que um dia Ele iria voltar para arrebatar a sua igreja. Mas nós saímos dessas épocas e começamos a ver a sociedade se desenvolvendo, e começamos a ver o advento da internet, de podermos ver ao mesmo tempo o que está acontecendo em uma outra nação, do outro lado do mundo. E quem aqui não tem na memória aqueles cristãos que foram pegos por terroristas, ajoelhados à beira de uma praia, um ao lado do outro, com aquela roupa cor de abóbora, e é dada a última chance, e o mundo inteiro assistindo. Eu estou falando da nossa geração. Nenhuma nação se levantou para defender aqueles prisioneiros. O que eles fizeram de errado? Eles diziam que serviam a Cristo e que não iriam negar a sua fé. Televisão do mundo inteiro mostrando, um a um foi ali decapitado, e o sangue jorrando. Sangue esse que um dia será cobrado. Sangue esse que, segundo a palavra de Deus, no trono de Deus, está clamando por justiça pelos mártires que morreram e que ainda vão morrer pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje existem várias nações. Nós aprendemos desde menino, nações que são chamadas no mundo missionário de janela 1040, aonde até hoje é proibido falar o nome de Jesus. Que ser pego com uma Bíblia como essa é motivo de pena capital, de pena de morte. Quantos e quantos cristãos anônimos adoram a Cristo em países onde esse nome não pode ser pronunciado? E eu fico às vezes pensando, será que a liberdade que o Evangelho nos concede em nossa pátria amada Brasil, será que nós brasileiros, nós cristãos, que cremos e confiamos nessa palavra, será que nós temos dado verdadeiramente a atenção merecida a essa liberdade? Hoje podemos falar de Cristo como estou falando ao vivo, e está sendo transmitido para o mundo inteiro. Hoje, quando eu vou preencher um cadastro de emprego, de entrevista, muitas das vezes está ali religião, e eu coloco com muita alegria, cristão. Hoje, eu posso colocar um hino e aumentar na minha casa,
e o meu vizinho da direita e da esquerda ouvir, e ninguém vai me denunciar para nenhum órgão, porque a nação permite que eu sirva a esse Deus, que eu louve a esse Deus. Será que essa liberdade está sendo aproveitada por nós? Será que verdadeiramente estamos fazendo um bom uso dessa liberdade? Onde países a Bíblia é proibida, às vezes nós temos numa só casa 20 Bíblias, Bíblia do estudo, Bíblia em hebraico, Bíblia do original, Bíblia disso, Bíblia daquilo, Bíblia do novo, Bíblia do velho, Bíblia do jovem, Bíblia com letra grande, letra gigante, letra extra G, e tudo fechado, ninguém lê mais a palavra de Deus. Excesso de Bíblia e falta leitores para ler a palavra de Deus. Irmãos, vamos aproveitar essa liberdade que o Brasil ainda tem. Há uma profecia, há uma promessa, que o Brasil será o celeiro, não de comida natural, mas da palavra de Deus para o mundo inteiro. Quando o mundo estiver em trevas, quando o mundo estiver passando as piores atrocidades, há uma profecia que as pessoas vão procurar na internet, vão procurar um pregador, vão procurar um cantor, e vão achar no Brasil uma nação que vai continuar viva, independentemente das provas, vai continuar dizendo: Jesus Cristo vive e reina para todos sempre. Mas quem Deus vai usar? É a você. Quem Deus quer encher de poder e autoridade? É a você. De que adianta tanto conhecimento, de que adianta tanto diploma, para ficar discutindo aqui coisas? Eu quero saber de uma coisa, irmãos. Eu quero saber se tem alguém aqui que está em pecado. Ah, pastor, eu estou em pecado. O sangue de Jesus se purifica de todos os pecados. Eu quero saber se tem alguém aqui desenganado pela medicina. Pastor, eu estou desenganado. Jesus ainda cura nos dias de hoje. Eu quero saber se tem alguém aqui solitário, alguém aqui só, alguém aqui sofrendo. Jesus é o fiel companheiro. Quantas das vezes discussões que na verdade parecem mais homens querendo dar carteirada, quem sabe mais, quem é o grande, quem é o poderoso. Irmão, eu já sei quem sabe mais, eu já sei quem é o grande, eu já sei quem é o poderoso. Quem sabe mais aqui no nosso meio, e Ele revela os seus segredos aos simples através do Espírito Santo, é aquele que vive e reina para todo sempre. O grande e o poderoso é Jesus. Devo estudar, devo buscar através do Espírito Santo? Sim, mas quando pregar, prega alguma coisa que o povo entenda. Jesus Cristo salva, cura e liberta. Jesus tem a solução para essa aflição que está no teu coração. Jesus é teu fiel companheiro. Jesus é o único que te compreende. Que diremos, pois, a essas coisas? Faz uma reflexão do passado e uma reflexão dos dias de hoje. Eu estava conversando com a minha esposa e ela estava dizendo: Rinaldo, olha as decisões que o governo americano está tomando, isso vai mexer o tabuleiro geoeconômico do mundo e tal. Eu falei: Simone, sinceramente, se eu fosse você, para de assistir isso daí, que tu vai ser levado à loucura. Essas coisas vão acontecer. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado aí: quanto que você tem aplicado na Bolsa de Valores? Pergunta aí: quanto que você tem aplicado na Bolsa de Valores? Pergunta aí para o irmão que está do seu lado aí. Pergunta para a pessoa que está do seu lado aí: quantos dólares você tem no cofre da tua casa? Dólar. Quantos dólares você tem na tua... Você está perdendo a cabeça por quê? Você está nesse desespero por quê? Pastor, mas o senhor não está entendendo. O feijão vai disparar, o trigo vai disparar, a farinha vai disparar, e a providência de Deus vai disparar também no meio da sua igreja. Pastor, o senhor não está entendendo. Vai ter uma recessão no mundo.
vai ter um desemprego geral. Se isso um dia acontecer, eu posso te falar uma coisa, e você pode escrever aí: as fábricas que ficarem abertas, você só vai ouvir crente trabalhando, glorificando e exaltando a Jesus. Porque se eu sou um patrão e eu tiver que escolher, o negócio está difícil, está apertado, eu tenho 5 empregados, só vou poder ficar com 2. Na dúvida, eu vou ficar com 2 malucos que falam que serve ao Deus vivo, o Deus que abre porta e ninguém fecha, o Deus que multiplica. Na dúvida, eu vou ficar com José. Quem já passou dos 50 anos sabe de várias crises que o mundo atravessou. Não somente crises econômicas, mas guerras. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Momentos dificílimos. Momentos que só se ouvia pelo rádio falar morte, destruição, as coisas acontecendo. Irmãos, não precisa muito não. Quantos maus governos nós tivemos nesse país? Se não for a mão do Senhor Jesus Cristo, se não fosse Deus guardando a nação brasileira, quem protege, quem guarda esse país não é partido nem é homem, é a mão de Deus cuidando dessa nação. Porque um país tão abençoado como o nosso, praticamente somos independentes, temos insumos, temos matéria-prima, temos os melhores cientistas, temos uma nação jovem que quer trabalhar, que quer prosperar. Se não fosse o Senhor Jesus, essa corrupção que impera nesse país, desde o Brasil colônia, isso já era para ter acabado, e o Brasil só vai crescendo, e crescendo, e crescendo. Por quê? Porque Jesus está salvando, a corrupção está diminuindo, Jesus está colocando pessoas comprometidas em lugar de destaque nessa nação. Aonde chega um crente, a coisa muda. Aonde chega um cristão, aquilo que estava errado agora fica certo. Não, mas eu sempre fiz isso. A pessoa que o Senhor assumiu no lugar dela, a pessoa fazia isso. Coloca tantas peças aí, eu vou entregar só tantas, e a gente divide o dinheiro. Aí alguém diz: amigo, quero nem saber do passado. Agora quem está aqui é um profissional competente, vírgula, e um servo de Deus lavado e remido pelo sangue de Jesus. Acabou a conversa. Foi feita uma pesquisa. Isso não tem nada a ver com o espiritual. E não me pergunte o porquê, pergunte a ela vai te responder. Entre homens e mulheres, quem mais é propenso a ser corrupto são os homens. Eu não estou dizendo que os homens são corruptos, eu estou falando o resultado de uma pesquisa. Entre homens e mulheres, é mais fácil corromper um homem do que corromper uma mulher. Você que é mulher, eu acho que você deveria ter orgulho de você e dizer: olha, isso é uma pesquisa comum, não tem nada a ver com o espiritual. Agora imagina uma mulher cheia do poder de Deus. Escute isso. Que diremos, pois, a essas coisas? Isso tudo que está acontecendo, o que você vai fazer? Você não precisa fazer nada não, continue a sua caminhada. A Bíblia já diz, a Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quando eu era pastor em Búzios, eu percebi um fenômeno. Búzios, ela vive de temporada. Os primeiros meses do ano, até a Páscoa, as pessoas se capitalizam para viverem o resto do ano. Quando começa o outono, a cidade esvazia, os turistas vão embora, não há mais visitas. Mas eu observava um fenômeno: as pousadas que os proprietários eram crentes, os restaurantes que tinha muito crente trabalhando,
Os comércios, você passava na Rua das Pedras, lojas até fechavam, porque sabia que não ia vender. E se tinha loja aberta, ou o dono era crente, ou tinha funcionário crente. Irmãos, era algo assim que eu falava, isso é a mão de Deus. Eu ouvi os irmãos darem o testemunho e eles diziam, isso é Deus, pastor Rinaldo. Esse fenômeno só acontece com aqueles que confiam em Deus. Se a cidade tinha, sei lá, 500 turistas, sabe onde que os turistas iam? No restaurante dos crentes, nas lojas dos crentes, comprava a cocada dos crentes, comprava o doce dos crentes, comprava o picolé dos crentes. Deus sempre fazia algo acontecer. Teve um dia que me disseram, pastor, se tivesse camarão agora, mas o mar não está dando camarão, se tivesse aquele camarão cinza VG, era hora de ganhar dinheiro. Porque os restaurantes do Rio de Janeiro, da capital, estão comprando e os frigoríficos estão pagando o preço que a gente pede. E eu falei, mas por que não tem camarão? Ah, pastor, não é a temporada, não é a época. O mar avisa quando está na época e não está. Eu falei assim, rapaz, pior do que aquela pesca, que os discípulos, homens conhecedores do mar, passaram a madrugada inteira. Depois o próprio Jesus fala e diz aonde tem que lançar a rede. E eles falam, nós passamos, nós somos experientes. E vai na palavra de Deus, vai dar certo. E eu falei para esse homem, mas vem cá, você vai ou não vai pescar? Ah, pastor, vou gastar diesel à toa, vou ter que pagar pescador para ir comigo. Falei, rapaz, vai dar certo. Vai que você vai pegar. Irmãos, o que eu entendo de peixe? Eu não entendo nada. O que eu entendo de vento sudoeste, de maré? Não entendo nada. Mas algo me dizia, vai que vai dar certo. E a pesca de camarão é algo interessante. Talvez tenha alguém aqui que pesca camarão. As redes, elas não ficam na superfície. É colocado peso nas redes e o barco vai passando a traineira e ela vai arrastando com peso tudo que tem no fundo da areia. É ali que está o camarão. E se você não fizer um lançamento correto, além do diesel, você também perde a rede, porque ela vai se rasgando ao longo do percurso. E quando você vai para o mar pescar camarão, não é em um dia, você tem que dormir no mar. E eles foram ali na direção de Campos, Bacia de Campos, saindo de Armação de Búzios, como eles sempre estavam acostumados. E foram. E eu esqueci dessa conversa. Sabe aquelas conversas assim que você tem assim, conversando? Mas até nessas conversas Deus se faz presente. Por isso que quando a gente conversar, pastor Clésio, pastor Suete, a gente tem que conversar sobre coisa boa, sobre salmos, sobre o poder de Deus, porque Deus está presente. 2, 3 dias depois, sabe esse balde de 20 litros de plástico que a gente usa para fazer faxina? Eu morava na casa pastoral, na Rua das Pedras, e o rapaz chamando, pastor Rinaldo, pastor Rinaldo. E eu olhei, quando eu olhei era o rapaz moreno, queimado de sol. Eu lembrei, rapaz, é o camarada. Será que esse camarada foi mesmo pegar camarão? Não é época de camarão. E ele, quando eu abri a porta, irmãos, um balde de 20 litros, aquele camarão VG cinza. Ele falou assim, pastor, o senhor não vai acreditar, nós pegamos um bolsão de camarão, pastor, nós até deixamos para lá, porque senão ia desperdiçar. O barco veio lotado, e nós lembramos logo do senhor, esse balde de camarão é para o senhor. Gente, meu Deus do céu, eu dei camarão para quem não gostava de mim, eu dei camarão, até para minha sogra eu dei camarão. Meu Deus, que coisa boa. Quando todos diziam que era crise, que não era época, que não sei o quê, mas aqueles pescadores com aquela traineira faturaram naquele mês. Levante uma das mãos para os céus. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu antes, que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Escute, a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Não, nada vai nos separar do amor de Cristo. Deus tem dado uma vida muito boa para a igreja no Brasil. E eu não quero que Deus retire essa vida boa, não. Eu quero que nós aproveitemos, porque não sabemos até quando será. Vamos ganhar vidas para Jesus.
vamos viver em paz, vamos cada um cuidar da nossa vida. Será que já não basta os problemas que nós temos pessoalmente, não damos conta? Ainda vamos ficar se preocupando com a vida dos outros? Eu já passei por algumas igrejas e a gente acaba observando as pessoas. Nós, seres humanos, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós somos seres perfeitos. Quando falamos que foi Deus que nos fez e cremos nisso. Mas tem umas pessoas que são meio esquisitas. E às vezes esse esquisitismo está dentro da igreja. Tem gente que vem para a igreja só para reparar se fulano veio ou não veio. Tem gente que vem para a igreja para reparar a cor do cabelo da irmã. Tem gente que vem para a igreja para ver se o irmão está feliz ou não está. Gente, isso não foi Deus que criou não, hein? Isso aí não é imagem e semelhança de Deus não, hein? Se a gente vê o nosso irmão com dificuldade, se eu não posso ajudar, eu posso orar. Se eu posso orar e ajudar, eu vou fazer os dois. Mas ficar perdendo tempo com a vida das pessoas, isso não é bom, isso não faz bem para ninguém. E a sociedade também é assim. Eu não sei se ainda existiu uma revista. Essa revista, ela falava da vida alheia dos famosos, e vendia na banca, e as fotos, onde comeu, onde passou o final de semana, qual a ilha que foi e tal, e as pessoas compravam. Eu quero ver o que fulano comeu, eu quero ver onde que fulano passou esse final de semana. Aí talvez você diga: pastor, isso nunca aconteceu. Aconteceu, só que agora essa revista, ela não vende mais na banca. Por quê? Porque agora as pessoas ficam no celular, no Instagram. Deixa eu ver aqui o que a pessoa está fazendo, deixa eu ver aqui o que a pessoa... Irmão, para com isso. Nós temos uma missão nessa terra. Primeiro, Deus quer te abençoar, Deus quer te fazer prosperar, Deus quer dar uma solução nesse problema na tua vida. Depois Deus quer te fazer um arauto do rei, para ganhar vidas. Nós somos diferentes dessa sociedade. Essa sociedade está doente. Parece normal, mas não é. Quando eu morava no Flamengo, eu fui dentro de um shopping e um montão de gente assim, e era como se fosse um negócio desse aqui da bateria. Tinham 3 pessoas dentro de um vidro quadrado, e eu passei, e curioso, né? Falei: gente, o que esse pessoal está tudo olhando aí? E eu perguntei a uma pessoa que está do meu lado: o que está acontecendo? Cara, tu não sabe não, eles são do Big Brother, eles estão aqui porque o público vai escolher que um desses 3 vão entrar na televisão. Falei: eu não acredito. Advogados, gente simples, gente rica, todo mundo parado lá querendo fazer um selfie com vidro com as pessoas que estavam lá dentro. Outros ligando: mãe, olha quem está aqui, olha aqui, estou aqui do lado. Você me fala que isso é uma sociedade normal? Maridos traindo esposas, esposas traindo maridos, e levando uma vida na normalidade dentro de casa. Você me diz que isso é uma sociedade normal? Pastores pregando e oferecendo cura por dinheiro, e você me diz que isso é uma sociedade normal? Pessoas se odiando e desejando a morte um dos outros. Não, isso não é uma sociedade normal. E o cântico de vitória é para aqueles que são salvos e lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Esses poderão dizer: que diremos, pois, essas coisas? Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu termino aqui. Guarde no teu coração Jesus, porque quando os dias difíceis vierem, você vai lembrar de toda a base da educação que foi lhe dada no seu lar. Você vai lembrar da escola bíblica dominical. Você vai lembrar do que você leu na palavra de Deus. E você não vai se corromper, você não vai se vender, você não vai se misturar neste mundo perdido, pecaminoso. Você vai ter posição diante de pessoas grandes e pequenas. Você será a mesma pessoa. Você é uma pessoa normal, você só não se mete com coisa errada. Você é uma pessoa normal,
você só não faz ligação com o pecado. Você é uma pessoa normal, você tem suas tristezas, suas alegrias, conquistamos, tem hora que não conquistamos, mas nos levantamos, choramos, oramos e Deus nos coloca de pé e vamos de novo para a luta. Mas não se meta com o pecado, não se envolva com o pecado, porque você vai poder experimentar o que está em Romanos capítulo 8, do verso 31 ao 39. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, poderá nos separar do amor de Cristo. Que bom que você participou dos nossos trabalhos. Espero que Deus tenha te abençoado e tenha falado profundamente com você. Você pensa que para por aí? Não. Você pode nos ajudar. A nossa igreja tem um trabalho social há 82 anos. A exemplo do Lar do Idoso, onde nós acolhemos pessoas idosas que chegam na melhor idade e muitas das vezes não têm um lar para que possa cuidar deles. Nós também temos a nossa casa, onde acolhemos rapazes que querem se livrar do vício, das drogas, e você pode nos ajudar. Até mesmo você pode fazer uma visita, tanto no Lar do Idoso, como nessa casa de recuperação, conhecida como Casa Gunnar Vinho. Quero também te convidar para os nossos trabalhos missionários. Assista os nossos canais, se inscreva nas nossas mídias e você vai conhecer todo o trabalho que a nossa igreja desenvolve. Nós estamos pregando a palavra de Deus, levando o evangelho do Senhor Jesus Cristo e também realizando a obra social para aqueles que necessitam. Que Deus tenha te abençoado, que Deus continue falando com você através desta palavra.